Este é o Painelcast, o podcast da AEARP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos começar mais um episódio do Painelcast. Hoje só estamos eu e o Bruno aqui. Mirella está de férias, olha que delícia. E hoje o entrevistado é o Fábio Henrique Simão Freitas. Ele vai falar hoje com a gente sobre direito urbanístico. Olá, Fábio, tudo bom? Apresenta um pouco do seu currículo, explica pra gente o que é o direito urbanístico. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Agradeço à AEARP pelo convite realizado, sinto muito honrado. Estou aqui para falar um pouco do direito urbanístico, que é um ramo do direito que tem muito a ver com a arquitetura e com a engenharia. Até falo que é o ramo do direito mais ligado entre quem é o profissional do direito com a arquitetura e a engenharia. Bom, eu sou formado em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, tenho pós-graduação em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, em Direito Público pelo IBMEC e agora terminei minha outra pós-graduação em Direito Urbanístico e Ambiental pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fábio, como o cidadão e como os engenheiros, os arquitetos, né, que são os nossos ouvintes alvos, hoje pode observar no seu dia a dia o direito urbanístico? O mistério do direito urbanístico é o ordenamento urbano. Nós vivemos na cidade, tudo gira na cidade. Para você fazer uma política urbana de sucesso, você tem que ter um planejamento. Para esse planejamento dar certo, você tem que ter um diagnóstico. E quem faz esse diagnóstico urbano, qual é a obra de infraestrutura necessária, o que pode ser feito para melhorar o sistema viário, é o arquiteto e o engenheiro. Eles têm a expertise de fazer essa obra, de calcular, fazer um ordenamento próprio para que a obra que vai beneficiar as pessoas possa sair do papel. Juntamente, depois vai vir um outro olhar, um olhar mais do direito, isso ligado ao profissional do direito, mas tudo começa com o arquiteto e o engenheiro, que vão planificar a cidade. E, Fábio, como a legislação urbanística auxilia na organização dessa cidade? Nossa, tudo. Como o objeto do direito urbanístico é o melhor ordenamento da cidade, você tem que ter uma legislação que se atente aos problemas que existem na cidade. O que é mais interessante nas legislações urbanísticas é que, obrigatoriamente, ela tem que acompanhar a gestão democrática. E o que é isso? Em poucas palavras, audiências públicas e consultas públicas. Então, a população é diretamente chamada para participar da elaboração dessas leis. Sem essa participação, qualquer lei voltada ao direito urbanístico ela é inconstitucional. Isso está na Constituição Federal e, se eu não me engano, é o artigo 2º, 4º, ou inciso 4º, inciso 6º do Estatuto das Cidades. Então, ela impacta profundamente na qualidade de vida dos seus habitantes, ela impacta no ordenamento jurídico, na finança do município. É de um espectro muito grande a legislação urbanística. E ela é necessária. Como eu já tinha falado, nós vivemos na cidade. Como é que ela é elaborada? Existe a necessidade da participação do Poder Civil? Tá. E, Fábio, como é que funciona essa participação do Poder Civil, do engenheiro e arquiteto, para a elaboração, junto com o Poder Judiciário, para a elaboração dessa lei? Então, toda lei tem um caminho a ser seguido. A lei ela pode ser feita por intermédio do Poder Legislativo, pelos vereadores, ou então por uma proposta do Poder Executivo. Na questão do direito urbanístico, tem que ser
aberta, consulta e audiência pública. Então, chama-se a população, chama a pessoa que mora em qualquer zona da cidade, não importa o poder aquisitivo que ela tenha, não importa o intelecto que ela tenha, ela é chamada porque vai definir os rumos desta população. Então, é muito importante que o engenheiro, o arquiteto, estejam presentes tanto nas audiências públicas quanto nas consultas, para darem as suas opiniões sobre uma obra, se vai ser proposta uma lei de habitação para interesse social. Tá. É importante que o arquiteto, o engenheiro esteja lá, porque ele vai ter que falar sobre o coeficiente de aproveitamento básico do lote, se nas áreas que a prefeitura tem que determinar, essas áreas já estão com a infraestrutura, se tem o sistema viário que é condizente, porque isso vai impactar em toda uma cadeia lógica do funcionamento da cidade. E também pela questão técnica. Se a lei pode trazer algum parâmetro técnico, o engenheiro, o arquiteto, tem que estar ciente disso para rebater, ou para concordar, ou para apresentar uma outra proposta muito mais condizente com a realidade da cidade. Sim, é interessante que agora está tendo a mudança da lei de parcelamento e uso do solo, né? E está acontecendo audiências, até então eram virtuais, e eu não sei se já passou para presencial. Mas o que eu observei? Muita gente está julgando que a lei não vai poder sair por causa do fato de ser audiência virtual, que não está dando a possibilidade da população participar tanto, por, às vezes, não ter um poder aquisitivo ou acesso. E isso é possível? Tem quantidade mínima de pessoas da população que tem que estar nessas audiências, além dos técnicos, óbvio, mas tem uma quantidade mínima para a gente conseguir seguir, ou simplesmente apareceu uma pessoa, está ok? Essa é uma boa pergunta. Eu também me debati muito sobre essa questão da audiência virtual. O que acontece é que há uma decisão em caráter liminar do Supremo Tribunal Federal que, na época da pandemia, abriu essa exceção para que audiências do vulto da nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo fosse feito de maneira virtual. Eu não lembro qual foi a cidade que entrou com essa ADIM. Mas tem essa decisão do Supremo, se eu não me engano, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que eu entendo? Eu entendo que as audiências virtuais, elas não suprem o que é pedido. Que as audiências públicas, elas não têm um número, mas ela tem que ser a maior possível, chamar a maior quantidade de pessoas envolvidas para essa discussão. E nós sabemos que grande parte ainda da população brasileira não tem acesso à internet, não tem acesso aos aplicativos para essas audiências. Eu entendo que deveria ser revisto isso, mas é uma decisão política. E, se for contestado, pode ser que entidades de classe, ou a população e o Ministério Público entrem nessa discussão, propondo uma ação, ou então para que volte a ser colocado tudo com uma audiência pública presencial. Eu entendo que nessa discussão ela está manca. Deveria ser presencial. Concordo contigo pelo fato que você disse no começo. Não tem uma distinção e uma seleção de classe, intelectualidade e capacidade. Quando você faz o virtual, você acaba fazendo essa seleção. Porque fica muito fácil. Como é que eu vou chamar uma pessoa que mora num núcleo urbano informal, que não tem renda,
participar de uma audiência pública. Os movimentos sociais também não têm toda essa força para mover uma tela, fazer abaixar o aplicativo e ficar fazendo perguntas. Não, tem que ser levado presencialmente para uma ampla discussão. Mas esse é o meu posicionamento. O que foi levado em conta nas audiências da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo foi mais um viés político, porque a lei estava demorando para ser discutida. E nós já temos o novo plano diretor de Ribeirão Preto, e a Lei de Parcelamento é a lei mais importante depois do plano diretor. E estava antiga essa lei, né? Estava precisando ser revista. A lei atual aqui de Ribeirão Preto, a 2157, ela teve uma reforma dela, que foi a Lei 2505, só que ela foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Por isso, houve o efeito repristinatório dela, ela voltou a viger, mas ela precisa ser revista mesmo, porque, na minha modesta opinião, não é uma lei boa para você fazer uma implantação de parcelamento do solo na cidade. Sim, é engraçado. A 2157 é uma lei de 2017? 2007. 2007. A cidade cresceu quanto desde 2007? E estamos usando parâmetros definidos por 2007 ainda. Então, eu acho que também foi um dos motivos que seguiu essas audiências virtuais, porque precisa mudar um pouco essa lei, precisa ter alterações. Que precisa mesmo. Mas, voltando à pergunta, as audiências deveriam ser mais amplas. E, Fábio, qual a diferença entre direito urbanístico, direito de ordenamento do território e direito ambiental? Bom, não existe diferença. O que cuida do direito urbanístico é o ordenamento da cidade. Uma política pública para você fazer uma cidade justa, digna, social, que atenda as quatro necessidades que são colocadas pela Carta de Atenas para uma boa qualidade de vida do ser humano: habitação, transporte, lazer e mobilidade. E o direito urbanístico, ele é primo irmão do direito ambiental, porque você tem que ter uma cidade sustentável. Então, tem que sempre colocar o direito ambiental do lado do direito urbanístico para fazer esse ordenamento correto, estabelecer uma política pública social mínima para a população. E você tem que respeitar os parâmetros urbanísticos, os princípios do direito ambiental, que são correlacionados com os princípios do direito urbanístico, mas são ramos independentes do direito público. É interessante, porque também está acontecendo a mudança do Código do Meio Ambiente. E aqui na IARP, a gente faz essa análise das leis para trazer para a prefeitura indicações, o que a gente acha que deve mudar, o que os técnicos daqui da prefeitura, os engenheiros, os agrônomos, os arquitetos, acreditam que vai ser melhor. E aqui na IARP, as pessoas que estão por trás dessa análise do Código de Meio Ambiente agrônomos e engenheiros ambientais. E eu não sabia que pelo menos comigo, né, uma área que é ligada à engenharia civil e arquitetura, que é ligada para mim. Mas eu nunca tinha virado essa ficha que é tão importante também o agrônomo estar ciente do que está acontecendo. Você tem vamos supor, você tem uma área, um imóvel, que seja um imóvel público, e eu vou querer fazer uma escola, o poder público quer fazer uma escola lá, só que tem um APP. Olha a relação. Os eflúvios, a rede de captação de esgoto, quando você vai fazer um parcelamento do solo, para onde que eu vou levar o esgoto
das casas. Você não pode fazer uma fossa negra ou então deixar direto no rio. Não, tem que ter um planejamento e isso está ligado ao direito ambiental. Então, tem toda uma correlação íntima entre esses dois ramos. O que podemos trazer para os nossos ouvintes sobre a aplicação da Lei 13.465/17, que dispõe sobre a regularização fundiária de assentamentos urbanos? Como são os formulados e aplicados? Bom, a Lei 13.465 de 2017, para mim, é a lei mais legal que foi publicada pelo governo federal nos últimos 10 anos. A regularização fundiária é um problema que existe no Brasil desde da abolição da escravatura. E convém a calhar que hoje é 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil. Por quê? Porque com a abolição da escravatura e depois o êxodo rural que ocorreu nas décadas de 1930 até 1970, as cidades incharam, sem planejamento, sem moradia adequada. Aonde essas pessoas foram viver? Em áreas que estavam sem ocupação nas cidades. Isso trazia uma série de problemas. E qual que é o principal problema? A irregularidade fundiária. Você mora na casa e você não é dono, você não tem a propriedade, você tem uma posse e é uma posse super precária. Em alguns casos até clandestina. O que acarreta ações de reintegração de posse, despejos forçados, uma insegurança jurídica, um problema social tremendo aonde eu vou colocar essas pessoas. E os entes federativos do Brasil, Estado, União e municípios, não têm disponibilidade orçamentária para a construção de casas. Não tem. A administração pública brasileira, ela é devedora. Ela não tem capital para ficar fazer casa e a infraestrutura. O que é a regularização fundiária? A regularização fundiária, aqui vocês me permitem usar o artigo 9º da Lei 13.465, ela abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. O que significa isso? Eu tenho um núcleo urbano, vamos supor que lá tem 50 casas. A área é pública, a área é do município. Fica muito custoso para o município entrar com a ação de reintegração de posse, tirar essas pessoas, tem que dar destinação para essas pessoas, respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio mais importante do direito. O que temos que fazer? Vamos manter essas pessoas ali. Fica mais barato. É um procedimento não muito oneroso. É oneroso a plena, por causa da infraestrutura. Mas você dando a titulação para os ocupantes lá, um título de propriedade, é muito importante para a pessoa que resgata a dignidade, a cidadania dela, e para o poder público também, porque vai arrecadar. Tem o IPTU, tem as taxas de licença de construção, mantém-se o núcleo ali, as pessoas trabalham ali perto, as famílias se conhecem, muitos têm parentes. Então, eu acho que é uma lei muito boa. Algumas coisinhas delas são ruins, mas, em geral, ela é muito boa para a titulação. Agora, para a verificação das infraestruturas que estão colocadas lá no artigo 36, parágrafo 2º, se eu não me engano, daí é custosa. Mas a lei pensou nisso também e estabelece um cronograma de obras que o poder público tem que fazer. Isso quando é uma regularização fundiária de interesse social. Quando é interesse específico,
daí fica a cargo dos ocupantes do núcleo urbano. Mas eu gosto muito dessa lei, é uma lei que eu trabalhei muito na Prefeitura de Ribeirão Preto, trabalhei também com ela, trabalhei não propriamente com ela, mas com regularização fundiária na Prefeitura de São Paulo, e digo com grande orgulho que aqui em Ribeirão a regularização fundiária ela é regulamentada pelo Decreto 360 de 2017, que foi redigido por mim. Também uma outra parte que eu acho muito interessante da lei é o Estatuto da Cidade, né? Ele traz umas informações novas e você pode falar um pouco sobre o Estatuto da Cidade? Bom, o Estatuto das Cidades, a Lei 10.257 de 2001, ela regulamenta o artigo 182 da Constituição Federal. A Constituição de 88, ela traz um capítulo específico de política urbana, o artigo 182 e o 183. E a regulamentação desse conteúdo constitucional tem que vir por uma lei. É a Lei 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades ele foi muito debatido no Congresso Nacional, porque você tem os interesses comerciais, religiosos, de moradia. Então, ela é a lei brasileira para o direito urbanístico a mais importante. Ela traz os parâmetros para implantação pelos municípios, porque o município que é responsável pela implantação da política urbana, isso está lá no artigo 30 da Constituição, prevê os parâmetros de implantação das diretrizes urbanísticas que vão dar aso a uma política urbana. O que eu acho do Estatuto das Cidades como eu te falei, é uma lei muito legal, muito boa, e traz instrumentos muito importantes para a política urbana. Direito de preempção, direito de superfície, a outorga onerosa, que é muito debatida aqui em Ribeirão Preto, mas eu tenho minhas restrições com ela, é um instrumento de caráter especulativo, mas bem utilizada, dá para ser bem regulamentada na cidade. Eu pulei aqui quando ele falou ortoga, gente. Eu não consigo nem falar essa palavra direito. Outorga onerosa do direito de construir. Trava a língua para mim, porque isso é debatido assim todos os dias eu vejo problemas. A lei de parcelamento está vindo com mudanças nisso também, e o pessoal, as empresas, as construtoras estão ficando loucas. É porque o coeficiente de aproveitamento básico que está sendo utilizado na discussão da lei de parcelamento e uso e ocupação de solo, na minha opinião, é errado. E com isso as pessoas estão utilizando o direito de protocolo. Protocolando o projeto antes da mudança dessa lei, né? Então, sobre a outorga, ela é um instrumento de caráter especulativo. Ela é muito benéfica para o município. O município arrecada dinheiro com ela. Em São Paulo é assim. Não só em São Paulo. Sorocaba tem a legislação com a outorga onerosa, Campinas tem. Só que você tem que atender à realidade do município. Você tem que fazer um estudo que cabe ao engenheiro do coeficiente básico para determinada área. Você não pode aplicar a outorga onerosa em toda a cidade. São regiões pontuais. E você vê qual é a relação desse coeficiente básico com o que você vai construir. Eu não vejo nenhum problema. Só que você tem que atender à realidade do município. Você vai fazer de um coeficiente 1 ou 3. Não, você tem que ver. Eu quero fazer outorga, vamos supor, no Boulevard. Tá, tudo bem. O que eu posso fazer lá? Posso 2 pavimentos. Ah, pode 3 em determinada área? Pode. Se o empreendedor vê que mais um pavimento vai dar mais lucro
e ele está disposto, por que não? Para mim, não vejo nenhum problema, só que tem que fazer a relação do coeficiente de aproveitamento básico. Isso ficou nebuloso na nova lei de parcelamento. Sim, estamos sofrendo com isso já, antes da lei sair. Para a gente entender um pouquinho sobre o direito urbanístico, nos fale da Lei 6766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Bom, a Lei 6766 também é uma das minhas preferidas. Ele gosta de todas, vocês perceberam, né? Não teve uma lei aqui que ele falou que não gostou. Acho que ele está puxando a sardinha. A Lei 6766, ela trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro como você implanta um parcelamento do solo. O parcelamento do solo existe no Brasil desde antes. Já teve outras legislações, como o Decreto 58/37. A Lei de Registros Públicos de 73 também já falou um pouquinho sobre o parcelamento do solo. E, em 79, o governo federal estabeleceu uma lei geral. Porque, como eu falei, quem fica responsável pelo ordenamento, o ordenamento urbano da cidade é o próprio município, por lei específica. Então, a Lei 6766 ela traz parâmetros que devem ser seguidos pelo município, mas o município pode colocar outras normativas que melhor lhe aprouver para o ordenamento urbano. É uma lei que foi revista recentemente, até pela 13465, que introduziu alguns falam que é uma nova modalidade de parcelamento. Eu não concordo, que é o condomínio de lotes, um instrumento super legal. Existe? Ele não existe condomínio de lotes. Existe? Existe? Existe. Artigo 1381-A do Código Civil. Foi introduzido pela Lei 13465. Cadê o pessoal para brigar comigo? É uma lei que traz esses parâmetros para você fazer um loteamento, um desmembramento, que são as formas de parcelamento do solo. Estabelece os prazos, estabelece as infraestruturas que devem ter no parcelamento, estabelece quais são as contrapartidas que o poder público pode exigir do empreendedor. É uma lei que traz bastante benefícios para o parcelador, para o empreendedor e para o poder público também. E por que aqui em Ribeirão temos casos polêmicos entre condomínios de lotes que a prefeitura não está autorizando? Olha, Porque pode ter loteamentos fechados. Condomínios de lote não, por causa das matrículas. não, então estamos falando de duas coisas diferentes. Não existe loteamento fechado. Por quê? Porque loteamento pressupõe via pública. Quando você fecha um loteamento, você está fazendo um crime que está previsto na Lei 6766. Então, o que a Lei 13465 também trouxe de inovação? Que é o loteamento de acesso controlado. Porque lá no loteamento, você tem que ter a área institucional e a área verde. Na maioria das vezes, são áreas públicas. As vias são públicas. Então, você não pode restringir o acesso de todos. É diferente do condomínio. No condomínio, as vias são particulares. Todos têm cotas, todos os condôminos têm cotas partes, tanto da sua unidade habitacional, da sua unidade imobiliária, como frações ideais da rua. São áreas comuns. Então, essa é a diferença do loteamento para o condomínio. No loteamento, as vias são públicas e você não pode restringir o acesso de ninguém, mas você pode fazer o controle de acesso. O espírito da lei veio para isso. Tem loteamentos fechados, mas você não pode fechá-los. Então, ela supre
esse problema que ocorreu aqui no Brasil. E aqui em Ribeirão? Eu fico com uma dúvida porque aqui em Ribeirão eu tenho acompanhado, pelo menos a chácara, até hoje não conseguiu virar condomínio fechado. Mas ela nem pode ser condomínio fechado. Então, mas os moradores de lá batem o pé que é condomínio. Então, essa informação que falta assim, para a gente saber qual que é o motivo, o que a gente pode fazer, o que não pode ser feito. Fabiola, o que ocorre em algumas situações é que o parcelamento do solo foi feito da maneira que não deveria ter sido feito. Nesse caso específico, eu tive acesso ao caso. O que ocorreu foram desmembramentos sucessivos. E depois foi havendo o fechamento, entre aspas, deste parcelamento do solo. Mas lá dentro, as vias são públicas e tem área institucional lá dentro. Como é que eu vou transformar isso num condomínio? Dá para fazer? Dá. Dá para transformar. Tem que fazer doações, não tem? Tem que comprar a área. É o justo. É o justo. Eu quero transformar no condomínio. Quero tudo fechado. As vias são públicas. A prefeitura tem que fazer um levantamento de quanto custa a área institucional. E, quer transformar em condomínio? Beleza. A primeira coisa que você tem que fazer é transformar isso em via particular. Compra. E depois vai ter um outro problema lá no cartório de registro de imóveis. Por quê? Especificamente na... Fábio, eu queria te perguntar, o direito urbanístico na relação com o arquiteto e engenheiro, como trabalhar junto para conseguir um aprovamento de projetos de uma forma mais simplificada e acelerada? O arquiteto e engenheiro, ele deve conhecer um pouco de legislação também. Não é o assunto principal dele, mas ele deve conhecer um pouco e também tem que ter uma noção do impacto que a aprovação de uma obra, de um parcelamento, de uma incorporação imobiliária vai causar na cidade. É importantíssimo que o arquiteto e o engenheiro tenham essa ferramenta. O que vou impactar? A obra de esgoto, o projeto. Você vai fazer uma regularização fundiária. Você precisa do projeto do arquiteto. O arquiteto que tem aquela visão humana da construção da casa, de dentro da residência. O engenheiro fazer a medição correta do parcelamento do solo, seja ele para aprovação ou irregular, qual que vai ser a obra que tem que ser prevista? Puxa, eu vou ter que fazer um viaduto, caso de um parcelamento só que está sendo feito perto de uma rodovia. Vai impactar no trânsito. Puxa, vai ter que fazer um estudo de viabilidade para a construção do viaduto, ou para onde vai o esgoto, para onde a drenagem, meio-fio, qual o pavimento correto, que você não pode fazer asfalto em qualquer lugar, você tem que, qual a camada de asfalto certa, errada, tudo, o direito urbanístico é a união do direito com a arquitetura e com a engenharia. Esses três profissionais devem atuar juntos, único, sempre prevendo os riscos, as benesses e também os impactos que vão causar no cotidiano das pessoas. Para o profissional jovem que está ouvindo o nosso podcast, que ele é engenheiro, o arquiteto, e ele gostaria de conhecer mais sobre direito urbanístico, qual que é a dica que você dá, às vezes locais, o que ele deve estudar? Olha, Fabiola, na minha família só tem engenheiros. Eu tenho 2 irmãos que são engenheiros. Eu fui o único que se enveredou para o campo do direito. E os meus irmãos, eles são engenheiros químicos. Eles atuam com assuntos que impactam no direito ambiental e no direito urbanístico.
Então, vez ou outra, eles me ligam, olha, eu estou com um problema assim, o que você acha? Onde eu devo estudar? Para uma pesquisa rápida, tem o site do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, bem interessante. No CAU também tem alguns escritos sobre direito urbanístico, porque tem, se eu não me engano, na arquitetura, na grade curricular, tem uma disciplina que lida com isso. Eu já conheço algumas arquitetas que dão palestras para profissionais do direito. Tem muita coisa na internet, vários sites para você fazer essa pesquisa. Para o arquiteto é mais fácil. Para o engenheiro civil, o agrônomo, o químico, eu aconselho ir no site do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Tem o site do IBRADIM também, o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, muito interessante. E, na dúvida, pergunta para o advogado. Teve alguma dúvida? Pergunta para o advogado especialista, que não é uma área que todo profissional de direito domina. E ainda também há muita confusão, porque o civilista não entende o direito de propriedade que nós, urbanistas, entendemos. Está ligado ainda mais àquele direito privado, da autonomia privada. E hoje não é mais assim. Propriedade, você tem que estar ligado a uma função social. É sempre importante a IARP fazer cursos de atualização para o engenheiro, o arquiteto que quer atuar nessa área. É uma área muito legal, muito bacana, que pode trazer uma satisfação financeira e intelectual muito legal para o arquiteto e para o engenheiro. Eu recomendo. E não é uma área difícil. É uma área bacana, é uma área gostosa de estudar. Fábio, muito obrigada. Obrigado por dispor o seu tempo, por vir aqui ensinar a gente. Obrigado, Fábio. Obrigado por disponibilizar seu conhecimento. Se você quiser deixar o seu contato, afinal de contas, se alguém precisar de uma explicação melhor, de uma solução de algum problema, acredito que você esteja à disposição de todo profissional. Eu agradeço a IARP, agradeço o convite feito pela Fabíola. Fiquei muito honrado de estar aqui batendo esse papo. E entra no meu site, www.urbanup.com.br. Lá tem as minhas áreas de atuação, tem um blog para você fazer perguntas, discussões, eu estou lá sempre respondendo. Também tem o meu Instagram, @urbanupurbanismo. Deixa seu comentário lá, que eu posso responder e tentar colocá-lo a par do direito urbanístico. Agradeço a todos, muito obrigado. Tá aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à IARP. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram, @painelcast. É isso. Tchau!